Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Lá, 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 ya, lá, ya, lá. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá. Lá, 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 ya, lá, ya, lá. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem cariciar. E em todos os momentos, Deus está contigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Lá, 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 ya, lá, ya, lá. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá. Lá, 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 ya, lá, ya, lá. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem cariciar. E em todos os momentos, Deus está contigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 25 de novembro de 2022. A temperatura caiu, o cafezinho está indo mais bem ainda aqui na Cidade de Saúde. E olha que aqui é difícil chover dia e noite, noite e dia. A natureza agradece. Aí também... Eu não jogo futebol, porque eu tenho que torcer para todos os países, que todo mundo aqui está no Café com o Evangelho Mundial, mas eu não posso deixar de registrar aqui o resultado do futebol ontem, que eu torci para caramba, de Portugal, que ganhou o jogo, e também o Brasil. Brincadeira, nem assisti o jogo. Mas eu sou brasileiro, né, gente? E a gente vai torcer para Portugal, para o Brasil, para a Austrália, quando estiver jogando, para a França. Eu vou torcer para todos os países. E aí... Mas o que eu mais fiquei encantado... não deu para baixar aqui, não. Depois eu posto. O que eu mais fiquei encantado foi que o jovem que fez os 2 gols do Brasil, que eu vejo o jogo depois que passa. Eu não gosto de assistir durante, não. Pode ver o resultado, entendeu, Paulo? Pode ver o resultado depois, né? E aí o rapaz, ele é da cidade onde eu morei 11 anos, Nova Venécia, interior do Espírito Santo. Então ele fala de um jeito grosseiro ainda, e ele é responsável por uma ala do Hospital do Câncer em Barretos, que ele paga com o salário dele. E também tem uma escola de futebol que oferece alimento para 100 famílias lá na cidade de Nova Venécia, onde ele nasceu. É uma nova geração de jogadores, né, Elton? Que coisa mais linda. Eu já sou apaixonado pelo português lá,
Não é esse português aqui, não. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Esse aqui também. Mas o português lá que tem ONGs, que faz assistência social fantástica, né? Como é o jogador lá de Portugal, o Bogas? Que a idade não ajuda a lembrar? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Então, Cristiano Ronaldo, acho que o Messi também faz isso. Então, agora tem um brasileiro aí, Richardson, que agora vai agrupar esse grupo de jogadores de futebol que fazem o bem, que dão exemplo para a humanidade, que outros sigam o exemplo. E é tão bom ver ele falar com jeito, lá em Barreto, tem uma casa lá para receber as pessoas e é tudo de graça. Ele não fala assim, ele fala um serviço gratuito, não. Ele não é aquele jeitão dentro da roça, tudo de graça, não paga, é tudo sem pagar nada, não paga nada. Que bonitinho, que bonitinho. Ô Luiz, ontem ele já doou a camisa para Pestalozzi. Ele já doou a camisa para uma instituição, acho que é Pestalozzi, para ser leiloado para o valor ficar como contribuição. É geração nova. Ele parece com um primo meu, então eu já fico afeiçoado por causa disso, né? Ele parece muito com um primo meu que é goleiro. Hoje ele está aposentado, tem escola de futebol. Mas quando ele era novinho, ele era parecido com o Richardson. Então, aí já desenvolve uma afetividade, né? Que Deus o abençoe. Que essa turma nova está chegando. Então, é um dia de alegria. A grande vitória da seleção brasileira ontem foi esse menino mostrar para o mundo um outro jeito de administrar a fortuna gerada pelo futebol. Muito bom isso. Então, dia 25 de novembro de 2022, diretamente... Não está em Seropédica, assim, diretamente de algum lugar do passado ou do presente, ela que é filha da cidade da Mangaubá. Oh, meu Deus, com essa chuva, deve ter Mangaubá lá. Silvia Maria Ruela de Freitas. Sextou! Com alegria! Com alegria! Com em Angra! Com Angélica Tiengo. Hoje nós temos o diamante da casa, Silvia, com Angélica Tiengo. Sextou com a dupla Paulo e Hélio Tinoco. Essa dupla é forte, hein? Com Francisco Mogas, com Silvia Freitas. E comigo também, que eu também sou filho de Deus. Maravilha, né, gente? E depois de tanta conversa fiada, vamos ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida Silvia Freitas. Aí fiquei conversando fiado e não procurei a lição. Estou achando aqui. Pronto. Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 166, intitulada No Ato de Orar. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, com quantas deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autorizará regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano
e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. E Ele é misericordioso, né? Queremos agradecer aí os amigos internautas que continuam compartilhando aí, continuam compartilhando. Também as rádios, né? São 6 rádios espíritas e aos canais que sempre nos apoiam, ao IDEAC e os demais canais. E agora, vamos passar a palavra para a nossa querida Angélica Tiengo. Aliás, a vinheta da Angélica de todos os anjos da equipe, Silvia. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Sabe, Silvia, que essa música me faz lembrar você lá no Coral Carinho, sabe? Então você canta, me vem na hora o pessoal do Carinho cantando. Angélica Tiengo, nosso anjo do grupo que trabalha pra caramba. Agora a Angélica está recebendo as inscrições para o primeiro Congresso Internacional do Café com o Evangelho Mundial. Sim, é pelo WhatsApp da SGE que está correndo embaixo aí. Então, ó, já temos 2 inscrições ontem. Então, ó, já começamos a movimentar aí. Então, faça a sua inscrição. No finalzinho a gente mostra aí, amanhã, no caso, a gente mostra o vídeo produzido aí, e o cartaz também, que a senhora pediu o cartaz. Angélica, são 8h13, você tem até 8h33, ou antes, caso você nos convoque. Jesus te abençoe, querida. Você está em casa. Então, meus irmãos, o assunto que veio para mim hoje é o ato de orar. E a Silvia acabou de cantar a musiquinha dos anjos, que no dia todos nós seremos anjos, principalmente quando a gente aprender a orar. Então, no ato de orar, desde pequenininha que a gente escuta, né? Desde criança, vai rezar, vai fazer uma prece, vai orar. E eu pelo menos, na minha época de criança, eu aprendi aquelas orações repetidas, né? Decoradas. Eu achava aquilo horrível, muito chato. Ficar ali rezando, aí ficava doida para acabar aquilo, porque eu queria deitar, eu queria fazer outra coisa, mas tinha hora de rezar. E eu nunca compreendi o que era orar. Era uma coisa repetida, né? Aí depois eu aprendi que a gente negociava com Deus, né? Faz uma promessa. Fala assim para Deus, olha, se eu ganhar isso, eu te dou isso. Aí a gente aprende que quando a gente não ganha o que a gente pediu, a gente se sente menosprezado por Deus, né? Poxa, Deus não aceitou o que eu prometi para ele. Será que eu prometi pouco? Será que se eu prometesse uma estátua de cera bem grande, eu ganhava a minha graça? Aí você começa a ficar descrente. Aí você começa a pensar, será que Deus existe? Aí você começa a ver assim, fulano ganhou aquilo porque ele tem dinheiro, ele prometeu uma coisa grande. Aí você começa a achar que por você ser pobre, Deus não gosta de você. Eu aprendi a orar de verdade depois que eu conheci a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita me ensinou que nós temos um Pai. E que o ato de orar é um diálogo, não é uma barganha. O ato de orar, você não vai prometer nada. Você não vai prometer nada. Pelo contrário, Francisco de Assis nos ensinou que a gente deve fazer primeiro, porque é dando que a gente recebe. Então eu comecei a entender que as dificuldades que eu vinha passando eram dificuldades necessárias para a minha evolução, para a minha encarnação. Foram escolhas feitas por mim em outras encarnações que me fizeram ter essa agora.
E são as minhas escolhas dessa encarnação agora que estão me permitindo evoluir ou não. Porque nós viemos aqui para encarnações com uma previsão do que a gente vai fazer na encarnação. A gente vem com com aquela rota já traçada. Mas se você, pelas suas atitudes, você fizer uma coisa, talvez, que te tire o peso daquela falta cometida antes, aquilo vai ser aliviado de alguma forma. Muitas vezes, se é para você perder um braço, você perde um dedo. Então, nós temos que ter consciência de que o que nos acontece, a culpa não é de Deus. É só nossa, porque Deus é o Pai. Gente, qual é o pai que vai castigar o filho porque ele quer castigar? O que a gente chama de castigo, que nós aprendemos, castigo, que Deus castiga, nada mais é que a colheita que você está fazendo do que você plantou. E com certeza Deus fica ali torcendo para que você enxergue o seu erro e consiga desviar daquela dificuldade que já foi traçada. Porque você, consertando lá atrás, você já começa a ter entendimento daquilo ali na frente e você desvia. Naturalmente, você diminui o seu sofrimento. E quando você entende que as coisas que te acontecem são para a sua evolução e muitas vezes só depende de você, o seu sofrimento também diminui, porque você não se sente castigado e nem menosprezado. Aí você começa a usar aquilo para a sua evolução, para o seu benefício. Porque, olha bem, o ato de orar no dicionário, no Pai Google, é o ato de suplicar e implorar. Pedir insistentemente e solicitar com humildade. Olha bem. E o que é humildade? Não ser vaidoso e conhecer as suas virtudes e as suas limitações. Não é, sabe? A humildade é você reconhecer os seus limites. É você reconhecer até onde você pode ir. E, ao mesmo tempo, você reconhecer a autoridade de um pai. Porque Deus não pode nos dar tudo o que nós pedimos agora. Porque nós temos as nossas limitações de maturidade, nós temos as nossas limitações de dificuldades, nós temos as nossas limitações das nossas dívidas. Então, Deus não pode dar tudo para nós. Como o Emmanuel fala aqui, ele não vai dar para uma criança uma dinamite. Porque a criança não vai saber como lidar com aquilo, mas ela quer. Como nós. A gente pede coisas a Deus que nós não temos maturidade ainda para administrar. Se ele nos der, tem coisa que se ele nos der agora vai nos prejudicar a tal ponto que a gente vai demorar várias encarnações para recuperar. Tem certos poderes que, se nós tivermos agora, nós vamos causar tanto mal que nós vamos criar uma dívida enorme. E aí Deus não nos dá por amor, porque Ele não quer que a gente se prejudique ainda mais. Aquele filho que deixa a casa em ruínas não pode ter administração. Vocês estão entendendo o que o Manuel fala aqui? A questão da maturidade. Então, não é maldade, é preservação. Por que é que o pai não dá uma faca na mão de uma criança de 3 anos? Ele está querendo preservar a vida da criança. A vida daquele ser que ele ama. Mas a criança se joga no chão, se bate, ele quer mexer no fogo, ele quer abrir o forno. Naquele momento, a criança odeia a mãe. Odeia o pai. Aí, a partir do momento que a criança vai crescendo, que ela vai entendendo, vai amadurecendo, aí ela começa a ver que o pai fez aquilo por amor. Aí ela entende. E um dia nós vamos entender os desígnios de Deus. E vamos ver que ele estava certo.
Mas, por enquanto, com a nossa evolução, com a nossa maturidade, a gente não tem esse entendimento ainda. E Deus entende. Você não precisa pedir perdão a Deus, não. Você precisa pedir perdão para você mesma por estar sentindo raiva dele. Porque ele não tá sentindo com você. Ele olha para nós como a gente olha para aquela criança se debatendo no chão. Você fala assim, meu filho, você vai se machucar. Quanto mais você se debate, mais você se machuca. Então, quanto mais nós nos debatemos, mais a gente sofre. Mais a gente se sente injustiçado. E nós tomamos litros e mais litros de veneno que nós mesmos fabricamos. A partir do momento que você se entrega nas mãos de Deus, que você fala, bom, como disse São Francisco, a única saída agora é me entregar nas mãos de Deus, e é uma alegria quando você consegue fazer isso, a felicidade que São Francisco sentiu naquele momento, que todos acharam que ele estava louco. Na verdade, foi paz. Porque na hora que você realmente entende que você está nas mãos de Deus, você consegue ouvir o que ele fala com você. Porque a oração é um diálogo. Se é um diálogo, você fala e ele responde. Só que você, naquele turbilhão que você está vivendo, você não ouve. Quando São Francisco se entregou de vez nas mãos do Pai, ele ouviu. E ele conseguiu seguir e teve a direção. Deus não abandonou. Quem abandona é a gente. O maior inimigo de nós somos nós. Porque quando você está no auge da pirraça, você já tentou falar com uma criança fazendo pirraça? Você já tentou conversar com a criança na hora da pirraça? O que você faz com a criança quando está fazendo pirraça? Você pega no colo, fica sem graça, dá um risinho amarelo para todo mundo que está olhando, a criança mal educada, pirracenta. Você não fala com a criança, você só leva embora. Você leva embora, espera se acalmar e depois você tenta conversar. E muitas vezes não tem conversa, a criança fica brava. Fala mesmo, eu não gosto de você, que eu já ouvi muitos falando isso. Eu já passei por isso, tenho 2 filhos, né? Já passei por isso. Nessa hora, você conversar com a criança é perda de tempo, sabe? Então, gente, a oração... E outra coisa, você tem que saber o que você também está pedindo. Aqui no capítulo 7 de Mateus, tem uma parte que Jesus fala: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberta a porta. Pedi e vos será dado. O que você está pedindo? Você está dando para receber? Você está fazendo para ganhar? Será que você merece? Será que você está fazendo por onde? Será que você tem maturidade? Olha, tudo que eu falei até aqui. Será que você tem maturidade para receber? Merecimento para receber? Será que você está sabendo pedir? Será que você sabe o que você está pedindo? E cuidado que você pode receber. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Você está buscando onde? Você quer a paz. Você está buscando essa paz aonde? Nas brigas? Nas desavenças? Ou você está procurando a paz na boa palavra, nas boas leituras? Tentando harmonizar a vida em família? Onde é que você está buscando a paz? Porque na fofoca, na briga, você só vai ganhar tormento. Você se afiniza com aquelas entidades que estão no mesmo nível seu ali, naquela mesma agonia, e vai aumentar a sua. Quando você tenta trazer harmonia para o ambiente, quando você lê uma leitura edificante, quando você ora de verdade, quando você conversa com Deus, você encontra paz. Então, onde é que você está procurando? Em que porta você está batendo? Você está batendo naquela porta que vai te abrir um caminho largo, cheio de facilidades, vícios, bebida, farra, corrupção, dinheiro fácil. Ou você está escolhendo aquele caminho do sacrifício,
de ser honesto, porque honestidade aqui no Brasil hoje em dia é difícil você ser honesto. É uma porta bem estreita. Você está procurando, você está abrindo aquela porta dos estudos, da caridade, do trabalho no bem. Qual porta você está batendo? Na porta da facilidade, ela é bem larga, você passa fácil ali, tranquilo, você passa dançando ali. Só que você vai chegar lá na frente, você vai encontrar um paredão na sua frente, é uma rua sem saída. É um beco que você vai ter que voltar. E a volta é mais difícil, porque a volta, você volta com a culpa, você volta com o desespero, você volta com a frustração. E quantas encarnações você vai precisar para voltar? Já o caminho estreito, que parece mais difícil, é um caminho único. Você vai, você evolui, você segue em frente. Chega lá na frente, todo aquele sacrifício que você passou, que naquele momento você sentiu, você vai chegar lá na frente mais forte. E você vai sentir que o sofrimento acabou porque você amadureceu, você entendeu o que passou lá atrás. Então, em que porta você está batendo? Então, o que Jesus disse, pedi e será dado. Buscai e encontrareis. E bater e a porta será aberta. Só você pode escolher o caminho, o pedido e o que você está procurando. E onde você está procurando. Então, meus irmãos, vamos daqui para frente aprender a orar. Lembrando sempre que tem alguém te escutando e que você está conversando com alguém. Aí você me diz assim, mas como é que eu vou escutar Deus falando? Eu não sou médium, eu não escuto. Eu também não. Mas eu, quando saio das minhas orações, que eu estou passando por uma fase agora na minha vida, que só a oração foi o meu apoio, só pude orar. E eu estou tendo respostas, porque eu estou começando a abrir o meu coração, eu estou começando a entender o que é orar de verdade. E sabe como é que Deus tem falado comigo? Através de uma outra pessoa que solta alguma coisa, na hora me fala uma coisa que eu escuto e falo, poxa, tá. Vídeos que eu assisto muita palestra, bate certinho. Coisas que eu abro para ler, que sai para mim. É como se Deus estivesse me respondendo. E o meu sentimento, eu sinto aqui dentro, tem hora. Quer ver uma coisa que eu sinto quando eu estou pedindo alguma coisa, que eu sei que eu vou receber, que eu sei que vai dar certo? Eu sinto uma paz assim que vem por dentro, me dá uma felicidade, que eu não sei de onde vem aquela felicidade, assim, mas é de repente, vai assim que meu coração dispara e daqui a pouco e eu sinto que vai dar tudo certo. Isso é Deus falando comigo através de um companheiro, através de um espírito benfeitor ou através das energias que ele me manda direto que eu posso sentir. Deus está aqui, ó. Deus está aqui. As pessoas botam Deus num lugar inatingível. E Jesus já dizia que não. Jesus nos falou que Deus está aqui. Deus é nosso Pai, é só falar com Ele. Então, meus irmãos, agora eu vou pedir para o Mogas botar uma oração que eu recebi ontem, quando eu estava lendo. E eu não vou ler, eu fiz o videozinho, vou passar, porque senão eu vou chorar. Mogas, é com você, meu amigo. Senhor, meu Deus, que estás em toda parte, santo seja o teu nome, gravado em todas as criaturas. Bendita sua luz, sagrada sua energia, puríssima sua palavra, que através de Jesus chegou até nós outros, com seus exemplos de amor, paz e caridade pura. Peço a vossa proteção
bênçãos e paz para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos animais, irmãos vegetais e irmãos minerais. Todo amor e gratidão desse filho cheio de defeitos, mas com muito amor no coração. Frei Augusto dos Anjos. Muito bom, Angélica, e fechou com chave de ouro aí essa mensagem do Espírito Frei Augusto, né? Muito bom. Muito bom mesmo você falar da oração, que é algo tão delicado, tão importante, e trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar, perceber a presença divina, o movimento hebraico, de onde saiu o judaísmo, ele é uma cópia da religiosidade egípcia. Esse estudo quem faz é Sigmund Freud, numa obra chamada Moisés e o Monoteísmo. Então, nosso monoteísmo, ele ainda o ancestral dele é egípcio. Então, nós temos um Deus humano, um Deus antropomorfo. Por isso que muitos filósofos não aceitaram esse Deus. Nietzsche, Marx e tantos outros não aceitaram esse Deus, não Deus, mas esse Deus humano, com problemas do homem, com paixões humanas. Então, o Deus Yahvé, ele é um pouco parecido com os deuses que os egípcios apresentavam. Então, é um Deus que tem preferências. Ele escolhe uns que são os seus amigos por um lado, e esses vão para o paraíso, aos amigos o benefício, aos inimigos o rigor da lei, né? Diz assim no Nordeste. Então, é um Deus passional. Jesus era judeu, então Jesus, na infância dele, ele herdou esse Deus. Aí ele aproxima um pouco mais a divindade de nós. Ele fala Deus Pai. Então, continua um Deus humano, mas agora um Deus mais próximo, não aquele Deus distante, aquele Deus que escolhe. E aí eu gosto de lembrar do Paulo, né? Que aí a gente fala assim, mas tal situação está acontecendo um crime tal. Aí o Paulo diz, mas ele está no nível dele, depois ele vai juntar-se a gente, porque também é filho de Deus. Aí eu acho muito legal o Paulo. Paulo tem essa característica, né, de lembrar que todos somos filhos de Deus. Então, esse Deus Pai, o Pai nosso que estás nos céus. Mas, ao mesmo tempo que Jesus apresenta, Jesus diz assim, o Pai nosso que está nos céus. Aí, em outro momento, ele fala assim, o reino dos céus está dentro de vós. Então, ele está nos céus. Se o reino dos céus é dentro, ele está dentro. E nós ainda olhamos para cima quando vamos orar, imaginando que ele está em cima. E aí a doutrina espírita tem um passo revolucionário quando Allan Kardec, na questão número 1, pergunta: que é Deus? Como diz a Silvia, inteligente não é a resposta, são as perguntas.
Então, a pergunta foi inteligente. A pergunta já questionou o modelo antropomórfico. Não foi quem é, mas que é. E aí os espíritos respondem: inteligência suprema. Esse Deus aí, Paulo, todos os filósofos aceitam. Se eu pudesse evocar Karl Marx agora, Karl Marx, Deus, a inteligência suprema. Você acredita? Acredito. Frederico Nietzsche, vamos bater um papo aqui. Você falou que Deus está morto, mas se Deus é a inteligência suprema, você acha que está morto? Aí não. Então, inteligência suprema, causa de todas as coisas. Aí a gente começa a pensar o que é orar. E eu achei muito interessante quando a Angélica traz a questão da criança, né? O pai olha para a criança com compreensão. Um dia desse, a gente ia para a casa da minha sogra, e aí Ana Rosa, filha do Sócrates, falou assim: Rosinha, você quer com vovô e vovó ou com papai e mamãe? Aí ela falou: quero ir com o papai. Aí o Sócrates disse: mas eu não vou agora, Ana Rosa, eu tenho que atender uma paciente primeiro. Não, quero ir agora. Então você vai com vovô e vovó. Não, eu quero ir com o papai. Mas papai não vai agora. Não, eu quero ir agora. Aí, olha só, Ana Rosa, você tem que escolher. Ou você vai agora com vovô e vovó, ou você vai depois com papai e mamãe. Eu quero agora com o papai. Então, assim, é como se ela não ouvisse, né? E quantas vezes nós ficamos assim também? A gente... E aí, por isso que Jesus fala: pedi e obtereis. E o Júlio Sampaio trouxe uma reflexão, que eu nunca me esqueci dessa reflexão. Ele diz assim: tem que ter o pedir. Entendeu? Não precisa pedir, não. Pede, não. Porque Deus sabe o que você quer. Não, você tem que pedir. Primeiro que é um ato de submissão. Né? Não, Deus sabe o que eu quero. Quer dizer, ele faz o que eu mando. Não é assim, não, meu amigo. Tem que pedir. Mas o Júlio diz o seguinte: porque tem que saber quanto você quer. Ele encontrava uma pessoa cega e dizia: o que é que você quer? Meu Deus, é óbvio. O cara quer, se ele é cego, ele quer enxergar. Não, tem cego que quer ganhar na Mega Sena. Então, quero ver. Pronto, pode abrir os olhos que você vai ver. O cara era deficiente físico. O que é que você quer? Eu quero andar. Levanta e anda. E aí o Júlio diz: Deus é abundância. Então, ele dá de acordo com o que a gente pede. Se eu pedir um copo de água, ele vai dar um copo. Se eu pedir uma jarra, ele vai dar uma jarra. Se eu pedir uma piscina, ele vai dar uma piscina. Então, imagina se eu peço um copo de água, Deus despeja a piscina em cima. Vai quebrar o copo, vai bagunçar tudo. Então, é necessário que a gente saiba pedir também. E agradecer também, porque não pode ser ingrato. E nesse mesmo Mateus 7, logo na frente, Jesus vai dizer assim... olha só, o mesmo Mateus, só aqui, o Mateus 7:11, diz assim: se vós... Não é isso não. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, ele anexa a oração, Silvia, fazer o bem. Faça ao outro o que quer que o outro te faça. Silvia Freitas, suas considerações? É muito bom ouvir a Angélica, né? Ela ainda coloca uma musiquinha aí de fundo que a gente fica muito relaxado, muito gostoso. É um café muito especial, né? E eu gostei muito de uma reflexão que ela propôs para a gente, que é o seguinte, né? Será que a gente acha que Deus não está ouvindo porque a promessa, né, a barganha que eu estou fazendo não é suficiente, né? E aí eu lembrei de uma música, gente, da minha infância. Meu pai amava essa música, então, se vocês me permitirem, que eu acho que ela fala um pouco sobre isso, né? Que é Súplica Cearense. Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, eu pedi para chover, mas chover de mansinho,
para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheinho de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpe eu pedir a toda hora para chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. A voz ficou até embargada. Mas eu acho que é isso, né? Às vezes a gente acha que Deus está respondendo uma barganha e esquece que a oração é um diálogo. E esquece, às vezes, que Ele quer o melhor e que Ele não vai perder a misericórdia dele, que nem a gente, né? Às vezes a gente é igual o Luiz falou, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, no rigor da lei, né? E Deus não é assim, Deus é amor, né? Então, Ele sempre vai responder amorosamente, até porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E a Angélica trouxe muito bem a questão da maturidade. Então, é a maturidade para eu receber aquilo que eu estou pedindo, né? E às vezes aquilo que é o melhor para mim, do meu ponto de vista, eu ainda não consigo perceber, mas Deus percebe, né? Então, Angélica, muito obrigada, um grande abraço, tá? E continue orando, porque você faz muito bem. E ela tem um programa, viu, gente, no canal, que eu assisti lá, e todo dia às 18 horas, né? Muito gostoso orar com você. Um grande abraço. Obrigado, Silvia. Como é que é o nome do canal, Angélica? Vibrando no Amor de Jesus. Caramba, olha só, gente, com o nome desse aí, ó. Então, canal do YouTube aí, Vibrando no Amor de Jesus. E falando em vibrar no amor de Jesus, vamos ouvir agora o nosso querido Chico Bogas, diretamente de Santarém, Portugal. Não tem nada a ver, não é? Boa tarde, bom dia, boa noite, caros irmãos e irmãs. Angélica, com essa música, com essa calma, enfim, transmitiste aqui a todos nós essa paz que vai na alma. Olha, já estou a rimar e tudo. Calme. Falaste da ideia da criança e eu aqui vou contar um pouco a minha experiência, não é? Eu sou católico de berço, não é? E as primeiras coisas que me ensinaram foi o Pai Nosso e a Ave Maria, como não podia deixar de ser. Não, tu vais para a catequese, mas já vais a saber o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas quando eu me portava mal, toma lá, vá, 5 Pais Nossos, 3 Ave Marias. Ora, aí está. Então, em vez de eu olhar para a prece como algo de bom, eu olhava para a prece como algo de castigo. Era o castigo que eu tinha. Portanto, o processo começou logo errado, não é? E eu não posso esquecer, o processo começou errado e marcou-me de tal maneira que quando fui ao centro espírita e começaram a abrir com uma prece, eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou... Um ateu a pensar, meu Deus, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Agora vou prece. Enfim, como é que é sentida a prece? Não é? Porque na doutrina espírita foi, como tu disseste, e bem, comigo isso aconteceu, eu percebi o valor da prece. Eu percebi como é que se pode fazer uma prece e em que situações é que se faz uma prece. E tenho cá marcado, e já aqui referi, porque a prece tem que realmente ser sentida, mas pode ser decorada, tudo bem, isso é uma questão íntima da própria pessoa, não é? Se a pessoa não conseguir realmente ter o diálogo, também certeza absoluta que Deus irá perceber todas as limitações da pessoa, não é? Por exemplo, a Forbela fala bem, mas se for fazer uma prece em público, falta-lhe palavras, não consegue dizer. Portanto, o que realmente conta é a intenção com que se faz e o sentimento que estará envolvido. E eu não posso esquecer, hoje o meu filho ligou-me e disse-me assim, pai, já viste o que é que eu recebi hoje, em termos de ordenado, pagaram-lhe hoje? Assim, sim, senhora. E eu olhei para trás e disse assim para mim, pois, sofreste bastante. Eu pensei para mim,
Sofreste bastante. Eu recolhi-me ali num quarto e a chorar pedi a Deus, sabendo que ele e os pais necessitavam de passar por aquele sofrimento. Não é? Não agradeci o sofrimento, mas pedi a Deus que o sofrimento pudesse ser minorado, enfim, não ser muito prolongado. O que é certo é que a prece foi ouvida. Não foi na altura que a pessoa desejaria, nós sabemos disso também, não é? É na altura que nós realmente necessitamos. E por falar em necessitar, aqui vai as nossas quadrinhas, como diz a Silvia. No ato de orar, não descreias de Deus e da sua misericórdia infinita. Todo o auxílio ou ajuda que anseias virá só na quantia de que se necessita. A Angélica diz que desde criança que aprendemos as orações não sentidas. Se aquilo que pedimos não se alcança, culpávamos Deus pelas preces não atendidas. Era isso. Isso era a experiência. Culpávamos pelas preces não atendidas. Mas realmente só recebemos aquilo que necessitamos. E isso é uma certeza. Angélica, não digo volta sempre, mas esta semana cá estarás com certeza, se Deus quiser. Um bem-aja a todos, caros irmãos e irmãs. A Angélica vai demorar, Chico. Agora só vai aparecer aqui domingo. Só domingo. Dizem que os quilombos eram lugares de difícil acesso, onde os negros fugidos criavam uma comunidade onde eles eram livres. E dizem que o missionário religioso, o sacerdote, foi a um quilombo agora, né? Foi um quilombo para cristianizar os quilombolas. E ele, então, primeiro ele falou com o chefe religioso do quilombo, que convidou as demais pessoas, que aquele chefe tem crédito, né? Era um preto velho, né? Um senhor idoso. E aí começou a lição falando do Pai Nosso. Explicou como é que era o Pai Nosso, etc. E era uma ilha. Na volta para o continente, o barqueiro ia conduzindo o sacerdote, quando, de repente, o chefe quilombola, o chefe religioso, veio andando sobre as águas e falou com ele: senhor, desculpa, tem uma parte do Pai Nosso que eu não entendi. O senhor pode ensinar para mim como é que é essa parte? E aí, o sacerdote, olhando assim, vendo o cara em cima da água, falou assim: como é que você faz a prece? Ele falou: eu não sei não, não sei fazer não, bonito igual o senhor. Eu só falo assim: o preto está aqui, senhor. Aí o sacerdote disse: então continue, essa oração está excelente. Porque o homem estava flutuando em cima da água. Então, Silvia Freitas, a vinheta dos amigos aí, dos dois amigos. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. Ele se encostou a cabecinha assim para ficar mais juntinho, né? Olha lá, ficar juntinho com o Paulo. Olha lá, que legal. Nossa, sensacional. Paulo, o dia que você vier ao Brasil, teremos um encontro com Paulo e Eri Tinoco, e eu gostaria de estar lá na plateia para escutar vocês dois. Então, diretamente da Austrália, o nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo. Agora são 21 horas e 50 minutos para ele. Portanto, Paulo, boa noite, meu querido amigo. Suas considerações. Bom dia, Luísio. Bom dia aos amigos da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Foi muito bom de ouvir, sabe, Angélica? Você trouxe esse assunto com tanto carinho, com tanto sentimento, né? Fez de forma tão natural, tão espontânea, tão sentida, né? Que é assim que a gente deve se comunicar com Deus, através do sentimento. E você fez esse exercício, né? E você veja, você disse que está passando por uma situação um pouco difícil. A gente percebe que são os momentos difíceis que faz com que desperte em cada um de nós
entre essa afinidade com Deus, sabe? Então a gente percebe que as dificuldades, na verdade, são os caminhos, né, que nos conectam a Deus. E, normalmente nós não temos essa visão, né, de ver que tudo na vida é um processo de aprendizado, né? Então a gente deve ver em todas essas oportunidades. E você colocou muito bem de que a doutrina espírita, não é, Luiz? Ela vem nos tirar da ignorância, né? A Luiz deu o exemplo aí, né? Dos filósofos, se eles entendessem o Deus dessa forma, né? Eles iriam saber que faz sentido, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente percebe que o que nos separa de Deus, das leis de Deus, é a ignorância, né? Então, como a Luiz disse, existe ainda alguns religiosos equivocados. É igual aquela situação que aconteceu com o mestre, nós devemos ou não pagar o imposto a César. Ele disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, você consegue atender a todos, né, Luiz? Cada um recebe o que precisa, o que necessita. Então, não tem nada errado. Sempre cada um tem uma moeda. Sempre a gente precisa ver a vida dos dois lados, sabe? Às vezes o cara quer um lado, o outro quer o outro. Então, os dois lados serão atendidos e a mudança será de forma natural. E, Angélica, que você colocou, mostrando que a situação do dia a dia, não é? E muitas vezes, quando a gente está nessa comunicação com Deus, e eu lembrei, né, diz que Madre Teresa, na comunicação, ela costumava conversar com Deus, né? E a repórter, muito curiosa, perguntou, e você diz o que é a Deus? Ela disse, eu não digo nada. E Deus diz o que para você? Ela disse, ele também não diz nada. Então você veja que é uma troca apenas de sentimento, né? Porque muitas vezes, quando a gente está com muita ansiedade, inquietação, já é uma forma de que a gente não está seguro do que a gente quer, né? Então você vê que o nosso corpo diz, olha, cuidado, você está pedindo coisas que... Porque a cada talento que a gente pede, associado a ele, vem também uma responsabilidade, né? Quando você pede um talento, você tem que desenvolver aquele talento, né? Você não vai enterrar, então, se você não vai desenvolver, é melhor você não recebê-lo agora. Ou seja, se é uma escola, tudo irá chegar para cada um de nós na hora certa, né? No momento certo, vamos receber o que necessitamos. Mas o exercício de pedir, como a Luísa disse, é um exercício também que nos faz a humildade, né? De pedir. E muitas vezes os benfeitores nos dão, porque um pedido nosso, a gente pede uma aprovação maior, né? Eu quero mais. Aí já está certo. Então vamos testar esse caminho, porque o livre-arbítrio de cada um de nós faz parte, né? Precisamos também, é uma escola, né? Muitas vezes o professor dá uma prova, o aluno deixa aquela prova, não, eu só quero fazer amanhã. Ele diz, está certo, mas será uma outra prova, né? Ou seja, está no seu querer. Seguir-me agora ou daqui, né, a milhares de anos, foi o que aconteceu com Emmanuel, com o encontro com Jesus. Gente, foi muito bom de ouvir e volta mais vezes e você tem todo o nosso carinho. Um grande abraço. E quanto a nós... Vamos que vamos! Isso aí, tem que ter essa frase, né, Hélio? Agora vamos ouvir o nosso especialista no Evangelho, Hélio Tinoco. Então, eu queria agradecer a Angélica aí, né? E o tempo está mais restrito, vou ser breve, mas comentar que cada um de nós tem características, né? Cada um de nós faz o trabalho de um jeito. E característica não faz ninguém melhor, superior ao outro. Característica, né? A da Angélica é jogar para cima, né? Ela joga para a estrela, né? Ela joga lá para cima, né? A espiritualização. E muito, muito bom, muito legal, a gente reflete profundamente, a gente acaba tendo que se emocionar, não consegue não se emocionar, né? É verdade. Mas aí, dentro do tema, me lembrei da prece, da oração, e aí Tiago tem uma fala, no capítulo, na carta que ele escreveu à igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 3, que ele vai dizer assim, pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Pedis mal, pedis para vossos próprios deleites. Então, qual é o filtro de Deus para dizer sim, não ou espere a minha prece?
Emmanuel revelou para a gente. Madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação. Senhor, eu quero saúde. Será que eu estou com maturidade para ter saúde? O que eu vou fazer com a saúde? Será que eu vou ser responsável diante da saúde? Será que eu mereço isso? No passado eu planejei a saúde, nessa vida eu cuidei do meu corpo para ter saúde? Filtros que, na verdade, têm como intenção me fazer enxergar a mim mesmo. Essa é a ideia. Então, se eu não recebi, porque eu não mereço. Então, eu posso fazer por merecer. Né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena da virada. 450 milhões. Será que seria bom para mim? Será que eu não externaria o velho homem prepotente, arrogante, perderia a minha encarnação? Talvez Deus me diga, não, Hélio. Fica por aí mesmo, tá tudo certo, não é? Então, aceitar a vontade de Deus acima de tudo. Que Deus é Pai, amoroso, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Limitador com misericórdia, né? Diz não. E eu, como filho amadurecendo, tenho que agradecer. Agradecer exatamente o que eu estou vivendo. Um desafio, né? Mas é possível. Então, Angélica, obrigado. Volta mais vezes. Desejar a todos aí muita paz, muita luz no final de semana, muitas reflexões para a gente. Obrigado, Hélio. Aqui está um cheirinho de pão queimado na chapa. Que delícia, né? A minha nora está preparando lá, ela gosta dessas coisas. Mas eu quero lembrar que hoje é aniversário da minha querida amiga Marcele. Marcele, que está completando 18 anos. Isso quer dizer que eu a conheço há 18 anos, brincadeira, né? Conheço Marcele desde pequena, foi minha evangelizanda. Hoje é minha grande colega de trabalho, uma ótima advogada, uma pessoa justa, amorosa. Marcele, parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para Marcele, com as graças de Deus. Com certeza, o meu querido amigo Paulo está com o coração radiante, é o pai da Marcele, né? Esse amigo querido, que hoje está no mundo espiritual, trabalhando tantos anos juntos, e agora o Paulo está numa trajetória especial e que tanto se devotou ao próximo, deixando aí um exemplo para a dupla Marcele e Tiago, para o casal de filhos que ele tem. Marcele, felicidades, muitos anos de vida. E falando em felicidades, Angélica Tiengo, suas considerações finais. Muita gratidão a todos que me assistiram, aos meus amigos aqui da telinha, a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre, que estão me ajudando muito na minha evolução, no meu entendimento. E sem esquecer dos meus amigos espirituais que sempre estão do meu lado. Deve ser muito complicado me direcionar, porque eu sou muito teimosa, sou muito questionadora, então não deve ser fácil para eles. Mas agradeço muito a paciência que eles têm comigo. E um grande beijo para vocês, meus irmãos. Obrigado, Angélica. E lembrando aí, pessoal, que caso você queira participar, queira se inscrever para o Congresso, o Pablo vai produzir cartaz, a Angélica está produzindo vídeo para informações, as inscrições já estão abertas, eu já vou me inscrever também, eu e Jailza, e a inscrição inclui uma diária de hotel. Caso você queira mais diária, que Guarapari é uma maravilha, avisa para a gente reservar lá no Sesc de Guarapari. E amanhã, quem estará conosco? O Café com o Evangelho não termina aqui, hein? Fica ligado, que daqui a pouquinho tem o passe online, agora às 9. Mas amanhã, quem estará conosco? Aliás, hoje à noite ainda, hoje à noite teremos uma conferência espírita em espanhol com Bali Garcia, da Espanha. Mi reino no es deste mundo. E também, às 21 horas hoje, a sexta-feira, temos o Estúdio do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso querido coordenador, nosso querido João Rocha. João Melo, para não confundir. Nosso querido João Melo, que coordena aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol. 21 horas no horário do Brasil. E amanhã, quem estará conosco? Ele mesmo, nosso querido Santana, Carlos Alberto Figueira Santana, do Rio de Janeiro. Ele é teólogo, é um teólogo espírita,
Como pode isso? Sim, ele fez o curso de teologia e é espírita. Então, lição 167, Legião. Caramba, hein? Amanhã promete. E depois de amanhã teremos o menino, Vitor Hugo. Ele vai estar conosco aí no Café com o Evangelho Mundial presencial, lá na SGE, com a palestra com o Vitor Hugo, o menino. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Senhor meu Deus, que estás em toda parte, santo seja o teu nome, gravado em todas as criaturas. Bendita sua luz, sagrada sua energia, puríssima sua palavra, que através de Jesus chegou até nós outros, com seus exemplos de amor, paz e caridade pura. Peço a vossa proteção, bênçãos e paz para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos animais, irmãos vegetais e irmãos minerais. Todo amor e gratidão desse filho cheio de defeitos, mas com muito amor no coração. Frei Augusto dos Anjos.